Então eu vi os edifícios bancários com os telhados sendo retirados e o dinheiro estava voando. Era como se um tipo de um aspirador de pó. Né? Soava meio estranho, mas eu estava observando a riqueza apenas, né, sendo levado. Eu vi políticos nos fundos fazendo acordo com as pessoas, que você conhece, né, dando tapinha nas costas e rindo. Sorrindo, né, apertando a mão, os monumentos que eu vi. Eu vi o Washington DC ser queimado e vi o Washington DC queimando. Eu vi incêndio em todos os lugares, vi pessoas sendo cercadas. Eu vi os soldados chineses e russos. Eu vi como se eles são muitos. Então vamos apenas voltar a revisar um pouco agora o que isso pode soar. Demais para uma guerra civil como o roubo de riquezas da América. Olha, eu vejo isso como, por exemplo, houve, tá, no começo do ano de 2020, em janeiro, foi dito que 1.500 CEOs, né, deixaram o cargo e retiraram dos seus bancos todas as riquezas e fortunas que eles tinham, tá? Incluindo o CEO de um cartão de crédito, incluindo o CEO também de uma empresa de telefonia, tá? Como também o CEO da Microsoft também fez a mesma coisa. Então, 1.500 foram relatados, 1.500 CEOs que deixaram seus cargos, né, literalmente abandonaram seus cargos ou entregaram seus cargos para retirar essa quantia de dinheiro que foi levada dos Estados Unidos, tá? Não se sabe para onde foi, só se sabe que eles entregaram seus cargos, 1.500. Então, não era surpresa que você sabia que não apenas milhões de dólares, trilhões de dólares, né? Que nada não tem algum grande impacto sobre o valor da nossa moeda. E coisas que realmente precisamos entender é a queda da América. Precisa aparecer um acidente, que você não se engane, isso não é uma aquisição intencional deles. É hora de destruir o dólar e fazer uma moeda digital, né, internacional, para que eles devem evocar uma guerra civil da direita e da esquerda, entre preto e branco, para lidar-lhes para culpar a si próprio, para que não se culpem a si próprio. Agora, o componente espiritual mais importante deste é que você deve, depois disso, olhar mais, não com ódio, mas apenas dos americanos perdidos na esquerda, mas de todos o mundo contra os verdadeiros cristãos. Esse é o objetivo final. Lembre-se que essa é uma mídia mentirosa e que tem estado mentindo para você, contradizendo sobre o CVD. Então, fixou a história de que os cristãos até parecem estar, ou parecem que é alguém como frutas ou como trombetas, quando na verdade vocês fazem e não sabem os verdadeiros indicadores desses crentes, nem mesmo deste mundo. Eles são verdadeiramente humildes, que eles são que têm a bondade e a humildade como servo até a morte. Então Jesus ensinou a amar aqueles que te odeiam e orar por seus inimigos. Você pode fazer isso? É muito difícil que Yeshua chamar aqueles que foram os orgulhosos. As principais pessoas que ele criticou foram aqueles que eram hipócritas, mas na divisão dos dois lados, essa intencional divisão mais profunda entre raças contra verdadeiros crentes, eu digo que o gênio do mal simplesmente é brilhante, mas configuração impecável do cenário mundial para que as pessoas implorarem por uma nova forma de paz e segurança, depois da cambaleagem com o horror de ver a América cair. Então, aceitar a solução de uma ordem internacional única, juntamente com suas promessas de
de paz e com uma moeda que se acabará com a pobreza internacional. Claro que através dessa marca, eles nunca anunciarão que veio, né, do Xing Ling. Então, eu vi os soldados russos e entendo que na próxima parte soará completamente estranho. Ridículo, absolutamente impossível. Mas, novamente, por favor, me escute, porque esse ponto entre essas duas potências mundiais em solo americano está um outro grande aviso de que o seu Criador Pai tem dado seus profetas, e já falei sobre isso. Ele tem testado literalmente as pessoas em milhões e milhões, e é bíblico, dizem que várias vezes nas Escrituras. Então, as Nações Unidas e seus capacetes azuis entre essas duas potências internacionais nas ruas americanas. Então, a Babilônia vai queimar como fogo de aliança nas nações. O do norte, pois eu irei incitar e trazer contra a Babilônia uma aliança internacional. Grandes nações de terra do norte estarão tomando suas posições contra ela do norte, e ela será capturada. Veja, o exército está vindo do norte. Né? Posso ver todas essas escoltas operadas. Aí tem Jeremias 50:41. Entre essa potência que estava sendo operado por soldados estranhos. E ele disse que você é um. Eu disse estranhos para não dar a entender sobre a informação, tá bom? Mas vocês entenderam o que é estranhos, tá? Soldado americano. Então, ele disse que não são americanos, eles são internacionais, estão aqui para conquistar a América. É um sonho que eu tive, né, a respeito de outros países, estavam atacando os Estados Unidos, trabalhando no computador. E então, de repente, um dos sites que eu estava nele, tinha uma última notícia sobre este país internacional atacando. E em seguida, tudo na casa apaga, né? Preto. E vi o calendário virando no mês de novembro. E eu vi as sombras piscando em toda parte. Vi a luz do céu em um grande e muito grande essa luz brilhante. Depois vi a escuridão. Então, nos últimos sonhos, parece-me descrever que há um E, um M e um P, tá? Um M e um P. E que esta virá derrubar a rede de energia. Então, detonado quilômetros acima da atmosfera, especialmente dizem que é um principal impacto. Veja que está localizado bem no centro, tá, do país. Então, essa estaria se espalhando como um raio, atingindo toda a rede nacional. Então, o circuito estava alimentando, estava queimando, e as cidades inteiras poderiam ser desligadas. Então, eu escuto como se teria absolutamente a capacidade de que faça isso na América, ficar escura permanentemente, possivelmente durante um bom tempo, né? Também conhecida como esse tópico, que já foi alinhado. Veja que esse artigo que diz, né? Este é um artigo de dia 3 de setembro, aqui está da Seguridade Nacional, que isso é segurança nacional, e que ela fala justamente sobre esse E, esse M e esse P. Então, está falando essa segurança interna, que foi lançado dia 3 de dezembro, está aqui como outros e muitos. Então, artigos populares pronunciados no Xing Ling e sua capacidade de usar um império. Com um ataque, esse artigo também foi lançado em 2020. Então, Deus é tão fiel, essa escuridão repentina foi usada em muitos. Desculpa aqui, gente. Ai, não vou voltar, já está muito além desse vídeo. Então, Deus é fiel com a escuridão. Então, muitas pessoas têm muitos sonhos e visões acerca dessas coisas. Então, ao alongside da invasão desses dois países internacionais, os soldados de capacetes azuis do Ken Peters viu outros apagões também, que aconteceu com o elétrico
e a computadoras em toda a América. Isso foi nos anos 80, né, onde os tablets e computadores não eram ainda coisa comum ou popular, conhecido pela maioria das pessoas. Então eu vi uma luz no céu, uma grande luz brilhante, muito grande a escuridão, né, nas cidades estavam por vir, estavam maiores, né, postos de gasolina, manchetes, e eu li o choque e o termo nos ELA, leu intervém para ajudar a nação anfitriã. A nação estava quieta e não havia guerra de tumultos e pessoas lutando. Estava muito silêncio, né, gritando, não havia pessoas gritando ou jovens. A nação estava quieta, quase como se estivesse acordado de um mau sonho e que ainda é o meio desse sonho. Então, olha, essa já é outra pessoa que está falando também a mesma coisa em relação a esses sonhos proféticos. Veja a importância da informação que ele passa. Ele diz que houve um evento muito incomum que aconteceu. Televisão, telefone, rádio e outras comunicações. E esses dispositivos incomuns de comunicação. Então, eu consegui ver muitos lares, né, aqui nos Estados Unidos. Eles afirmam que essas caixas brancas são grandes pareciam televisores, como eu os vi. Eles estavam em quase todas as casas nos Estados Unidos. Agora eu sei que ele estava vendo computadores pessoais nas casas das pessoas, né? Essas coisas foram desligadas neste momento. Desligamento, né, alarmava todas as pessoas. E outra pessoa também falando. Então eu vi nos meus sonhos que o céu era um caça-jato americano e que era seguido por um jato, né, estrangeiro. Eu sei que esse era desse país, porque eu podia ver claramente cada pequena letra dos detalhes dos aviões. Talvez porque estivesse voando baixo. Então, de repente, outro jato estrangeiro veio, derrubou o jato americano em combate. Então, na frente da casa, de repente, entramos e olhamos pela janela. E aqueles tanques saindo em frente da nossa casa. Então, um tanque que era para a nossa garagem. Então, um tanque entra para a nossa garagem. E esse que estava o tanque foi colocado em coisas muito incomuns. Então, estava colocado uma coisa muito irregular, não era comum acontecer com a lei. Comecei a ver os municípios locais. E não eram mais departamentos de polícia e aplicadores da lei. E municípios e polícia militar dirigindo era muito incomum esses veículos incomuns, né? Procurando os veículos agora, essas imagens dos veículos que ele está, né, se referindo, os chamados de Humvees. Esses são os veículos, né, top de linha da marca Jeep, né? Os Jeep que são usados em veículos militares. Então eu vi esse veículo, eram pretos e haviam homens parados atrás, mas eles usavam uniformes pretos e bonés azuis, né? Bonés são capacetes, a gente já sabe disso. Os capacetes azuis e essas caras estavam em toda parte. Você veja que o rosto dessas pessoas não é de pessoas, né, nacionais. Então, como eu dito na América, aqui a América cai. É um mistério da Babilônia, a misteriosa Babilônia que cai através de uma aliança. Então, as nações do nosso norte que vai haver uma invasão. E ela faz uma referência às escrituras que falam a esse respeito. Jeremias 53, Jeremias 50, 41, Isaías 13, 4 e Apocalipse 18, 8. E em nosso solo há uma aliança entre essas nações do norte. Tá? A C do norte, né, o Xing Ling e a outra nação estão todos ao norte de nós. Né? Se você vê o globo de cima. Né? Se você não acredita em um desses planeta, o plano ou redondo, você vê o Xing Ling e a outra nação. São soldados no solo nosso. E eles estavam aqui dizendo uns aos outros
Vá buscar essas pessoas, vá aprender aquelas pessoas, né? Projeta esse quadrante e projeta essa área. Então eu vi esses capacetes azuis das nações. E eu vi as coisas militares acontecendo também, mas eu não vi nenhum sinal do presidente Trump. Então eu vi nenhum sinal dessa liderança em Washington. Não havia realmente uma liderança. Então eu comecei a entender como se uma manhã de névoa era uma manhã de noite que estava passando uma neblina, se afastando. Então eu via americanos e eles estavam em um abrigo de emergência. Essas pessoas estavam amontoadas, provavelmente em campos de mortandade, né, de matadouros, vou chamar assim de matadouros. Estavam em um abrigo, né, de emergência, estavam todas amontoadas, estavam tremendo, esses civis estavam deitados em camas, haviam malas em todos os lugares e muitos desesperados. Então todos os rostos, quase todos, estavam desencorajados na multidão. Embora estivessem usando cruzes, estavam destacadamente, emocionalmente ok. Então todas as vezes que eu vi, a primeira coisa que eu vi foram longas filas de comida. As pessoas estavam esperando pelo que parecia ser horas que estavam na fila. E não eram carros, mas eu vi todos os países e os navios e os portos da costa leste e oeste. Eles estavam parados, não há nada se mexendo no mar, não há nada. E uma manchete dizia que isso é o índice da cerca, né, do Mar Morto Báltico. E que no comércio, em todo o mundo, há essas coisas que notei, que não havia luzes de Natal. Isso foi um sonho dele que foi feito antes, né, disso. Em dezembro, não houve exibições de feriados, não houve vendas, nem mencionando as luzes que estavam sendo exibidas de Natal, né? Nenhum tipo de Natal ou coisa desse tipo. Era uma grande tristeza sobre a terra. Muitas pessoas pareciam muito atordoadas e muito confusas a esse respeito. Eu vi o que pareciam ser shoppings e ele havia sido convertidos em abrigos ou aposentos. Eu lembro que o furacão, né, da Katrina. Então, voltando aqui para David Wilkinson. Então, eu vi centenas de carros fugindo de Nova York. E eu vi carros acompanhando em Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, e todos os carros e os campos das pessoas dormindo em seus carros para fugir do caos. Então, o negócio dos shoppings, todos os negócios dos shoppings foram fechados. Então, em um berço, eu vi as divulgações de alimentos, né? Acho que era uma parte da praça de alimentação, né? Acontecendo. E eu vi pessoas que foram perdidas, que estavam perdidas, né? Que agora que aquelas pessoas têm sido seguidas esse tipo. Esse tipo de coisas que, por um tempo, você provavelmente já ouviu falar sobre o enorme número de pessoas confirmando esta parte do seu sonho. Americanos e abrigos em confinamentos, né, femininos e muitos outros avisando que milhares de sonhos e visões a esse respeito, particularmente que alertam sobre as pessoas a não entrar nesses matadouros, porque é certo de que mais cedo ou mais tarde eles se depararão com a escolha muito difícil. Vai ter que levar a marca ou perder a vida. Então eu tive um sonho que estava em um acampamento feminino. Não é feminino, né? A tradução do nome diz que é um acampamento feminino. Mas eu vou chamar de matadouro. Estava no acampamento de matadouro e que estava nesse acampamento. Como se um campo de pessoas sem destino. E serviam feijão cozido em uma lata e carne enlatada. Porque não havia mais nada que eles pudessem comer. Não havia soldados servindo comida em tendas. E nem também me lembro nesse sonho de ver uma área semelhante a um banheiro, mas a fila era muito longa dos banheiros e eram limitados. Havia soldados em todos os lugares e o uso do banheiro estava em algum lugar na América. E o uso do banheiro, né? Então, ela está falando agora da tradução, da profecia de Carrie Ann, que eu já havia traduzido para vocês. Então, ela disse que eu estava em algum lugar na América. Houve a destruição da América. Na América. Não pode recuperar. E, senhoras e senhores, as escolas, hospitais e todos esses lugares estavam sendo configurados como matadouros nesse momento. E toda a América estava em uso. E vi as pessoas nas casas dos milhares.
milhares indo para esses matadouros, após o aviso do anjo, e disse que ele quer que você faça. Você não vá a esses campos. Não vá a esses campos. Ela disse que viu o sonho de anjos falando o que quer que aconteça. Você não entre nesses matadouros, tá? Então, outra pessoa também falando a mesma coisa. Aqui é o nome dela, tá? Esse é o site. Desculpa, esse é o canal dela. Esse é o nome dela, como é que se escreve. Se vocês quiserem pesquisar, pode procurar por esse nome, né? Essa é a outra pessoa. Disse que ele também postou no YouTube, né? Esse é o nome dessa pessoa aqui. E que ele também postou um sonho. Então, aqui vai. Não vou para esses matadouros, né? Muitas pessoas estavam nesses matadouros concentrados, assim como aqueles que você viu no outro país, né? Durante o Holocausto. Então, qualquer um desses campos, né? Agora não sei, mas eu poderia ter muitos bons campos, né? Esses poderiam ser campos melhores, né? Que eles fazem que você entre. Pelo que eu sei, era como um daqueles matadouros. Então, havia cristãos que se destacavam pela sua fé e que tinham esperança em Cristo e pareciam carvão em brasa e carregavam tochas aonde quer que eles iam, pois tinham sorriso em seus rostos. E todas as outras pessoas que estavam sendo oprimidas em seu desespero estavam irritadas, frustradas e confusas. E eles estavam verificando as pessoas. Esta é uma parte do sonho. E realmente me deu esperança do que começou a acontecer. Foi neste momento, muitos dos chamados cristãos, né, estavam vindo para a velha equipe de pessoas que estavam em seus lugares. E eles estavam tendo um relacionamento. Eles já tiveram um relacionamento com Jesus, mas tornaram-se frios e em sua fé. E eles perderam o interesse da vida e de santidade. Busca apaixonada por Deus. E eu pude ver novamente acima do globo certas regiões da Terra onde os raios de luz estavam saindo bem do alto na atmosfera. Então vi luzes por todos os países e sabia que essas luzes eram igrejas. E essas igrejas como pensamentos hoje, e já se era igrejas caseiras. E eu senti que no meu espírito, eu não ouvi isso, mas eu senti como se estava vendo, e isso eram igrejas, e estavam o calor da esperança em suas comunidades. Mas é isso que aconteceu. Eu vi esses feixes de luz começando a ver em 12 regiões dos Estados Unidos da América. E todo mundo aonde esses feixes saíam. E começaram a brilhar na atmosfera. Quando eu cheguei perto, eu vi que foi um avivamento em massa atingido a terra. E agora, aqui está. Então eu vi então eu não vi nenhum Ken Peters, não vi nenhum nome grande. Evangelistas ou profetas ou apóstolos ou personalidades famosas da televisão. Não era um. O que eu vi foi filhos normais de Deus estavam ministrando com o poder da Bíblia escrita sobre Jesus, os discípulos, e isso estavam acontecendo em um local de base, em todos os lugares, onde as pessoas instantaneamente eram curadas, orariam pelos seus olhos cegos e eles abririam. Então, estavam orando para que os perdidos entrassem, e foi a melhor coisa que eu já testemunhei desde que estou vivo. Então, as pessoas vão querer segurança, vão querer ouvir uma palavra de Deus. Quando isso termina, Deus está fazendo um julgamento às pessoas, que vão perguntar se eles vão olhar para todos os lugares procurando a palavra, e vai descer, ouça-me, por favor, de pessoas e pessoas comuns de Deus, não pastores, mas você, em alguns que são tão calmos, tão pacíficos, porque Deus está com você. Então está me ouvindo que os Deus do céu, que Deus disse que tudo isso estava vindo. Então você não está chateado e as pessoas virão. Não, a libertação. Eles serão pessoas alcançando só para ouvir alguém ver e alguém com a calma e paz. Isso não está ficando louco, nada que eu já tinha testemunhado na terra antes. Poderia comparar com o que eu pude ver nesse período do tempo em que durou cerca de
3 a 4 meses. E foi incrível que essas regiões foram totalmente para o Cristo. E então eu vi a igreja que havia uma linha de separação. Não era no meio termo. Não havia meio termo. Ou você era de Cristo ou você não era. Então havia uma linha clara de quem era de Deus e as pessoas que não queriam nem saber quem ele era. Então, descendo na rua, você saberia instantaneamente quem era quem. Então, nenhum meio termo, deixando como os lados literalmente. Mas eu acho que no sonho, neste momento, nos sonhos, os lados já tinham sido escolhidos. E já tinham sido formados. Então, durante um período curto de tempo, esse derramamento durou literalmente. Em algumas regiões havia luz completa e logo na porta ao lado quase que haveria como uma cidade próxima e ela completa escuridão. Neste ponto, aonde todos os milagres e as coisas começaram a acontecer, esta ordem mundial começou com muito zangada. Ficou muito zangada porque via o que estava acontecendo, além do controle delas. A capacidade de manipular e impedir que isso acontecesse com as pessoas. Isso deixa realmente o inimigo muito bravo, como se ele fica ele fica muito bravo, né, funcionando no poder realmente de um Deus vivo. E quando ele realmente puxar todos os obstáculos, tentar fazer, impedir, né, que as pessoas façam as obras de Deus, isso estava prestes a acontecer. Comecei a ver, então, a perseguição em escalas sem precedentes. Então, aqui ele fala, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas da terra e suas abominações. Então, eu via a mulher que estava bêbada, com o sangue dos santos, do sangue dos mártires de Jesus, Apocalipse 17. Aquela figura branca surgiu de uma daquelas luzes e ele disse, prepare-se, abrace-se, abrace-se, prepare-se na palavra das minhas promessas e não confie na sua própria força. Perseguição cristã. Então eu vi os púlpitos sendo cortados com machados, vi cristãos acorrentados e vi ridicularizados publicamente e vi-os publicamente atacados, porque a sua ideia, a sua antiquada, e precisavam ir. Então eu ouvi um grito de que ouvi pessoas por 6 meses que havia algo adicionado. Isso eu ouvi, se prepare a suportar até o final. E esse foi o último que provavelmente mais. Esse foi o último vídeo que ela disse que tinha visto. Essa é a parte importante de que Dena aludiu é de que perseguição cristã. Ele mencionou que estava morno. Os cristãos mornos que perseguiam muito. E eu acredito nisso também para aquelas que vocês... né? Por favor, considere novamente quem são essas pessoas que retrataram indevidamente o que é o fruto. Que seguia Yeshua, Jesus, que na verdade hipócritas e consideram que não há nenhum exemplo de quem está mantendo. Na forma que Jesus ensinou na Netflix, porque o que fazem, todos queriam fazê-lo. E a perseguição cristã direta aparece. Incompreensivelmente para você, basta considerar que 11 milhões de cristãos morrem de fome na Ucrânia em 1932. E você vê um suposto... uma nação cristã. Então, aqui na América, essa escola de 11 milhões está quase o dobro o que aconteceu no Holocausto. Além disso, quando foi o ateísmo científico que introduziu pelo meio da aquisição da nação cristã naquele país. Eles torturavam, até mesmo o Wikipedia admite que cerca de 20 milhões de cristãos. Há prova de que os banqueiros do Wall Street ajudou a financiar. Veja este livro que você quer mais detalhes a esse respeito, tá? Aí diz, Wall Street
eslovíaco, uma revolução eslovíaca, de Anthony C. Sutton, Sutton, tá? Esse é o livro que faz aí. Ajudou a financiar. Veja este livro que se você quiser saber mais detalhes sobre isso, tá? Então, com esse tal genocídio, né, internacional, essa atrocidade contra os cristãos, você não acha estranho que nunca tenha aprendido sobre isso na escola? Você tem que perguntar o que a resposta é simples, que vocês não querem que reconheçam uns aos outros ou que reconheçam o que aconteceu, né? A aquisição de Bolshevik, né? Quando está acontecendo o que está acontecendo na América. Agora mesmo, vou terminar este vídeo em alguns sobre os pontos acerto bem difíceis, que não para te assustar, mas que você saiba que o nosso Pai avisou-as com amor sobre a oportunidade de perseguição que está vindo aqui. Então, eu acabei de dizer a oportunidade porque é que nenhum pastor que eu já ouvi falar na igreja mencionando o quinto selo em Apocalipse 6. Esse é um daqueles que estiveram martirizando e implorou a Deus para que, por favor, se vingar do mal que estava na face da terra. E eu vi sobre o altar a alma daquelas. E ele diz, né, no 5 selo de Apocalipse 6. Eu não vou ler para vocês, vocês procurem aí a respeito, tá? Então, vou até adiantar aqui uma coisinha a esse respeito. Então, isso vai ser a maioria das pessoas, né, que extraviou e que receberam falsas doutrinas, que foram concebidos para deixar as pessoas mal preparadas para enfrentar a tribulação que está vindo agora mesmo. Agora. Então, assim como retórica de que está saindo da boca de quantos dos QAnons que são o mundo são projetados para fazer exatamente a mesma coisa. Agora vamos apenas perguntar, por que no mundo Deus iria se certificar de que ele espera até que mais sejam mortos pelo martírio do que os primeiros apóstolos sabiam disso, bem porque não foram criados em igrejas cuja doutrina foi infiltrada pelos, né, você sabe, o nome está aí, você pode procurar, e que estavam ansiosos para fazer isso, o povo de Deus caía à primeira vista da tribulação, e eles viam que a perseguição era algo precioso. Você deve ser considerado digno de receber, né? Então, Atos 5:41 diz que os apóstolos deixaram o Sinédrio, regozijando-se porque foram considerados dignos de sofrer desgraça pelo nome agora. É interessante que esse próxima escritura também usa a frase considerada digno. Veja e observe que sempre